Olá, eu sou a Adriana do canal ASV Serviços e hoje aqui para vocês eu vou trazer um vídeo mostrando o que a gente às vezes, não é sempre, o que a gente encontra quando vai fazer um serviço na casa dos clientes, tá? O que a gente vê por aí. Muito comumente feito, vamos dizer assim, por eletricistas que não utilizam o modo correto de fazer uma instalação de uma tomada, tá? Então, o que a gente encontra nos domicílios? Muitas vezes a gente vê uma tomada, tá? A gente pedem pra gente assim, olha, deu um curto, eu acho que a minha tomada não tá legal, porque eu fui ligar o meu equipamento, ele não funcionou, né? Ou então você recebe um chamado assim, ó, eu quero tirar essa minha tomada antiga, eu quero colocar um modelo novo, né? Modelo novo, né? Bonitinho ali e tal, uma tomada melhor. Então, o que a gente encontra, né? Muitas vezes você chega no local para executar o serviço e você vê esse tipo aqui, ó, para vocês verem melhor, esse tipo aqui de conexão, tá? De um borne ao outro, como é que geralmente a gente encontra, né? Aqui você tem, né, no caso, né, para você entender ali, eu quero fazer uma tomada dupla, né, e como é que eu faço a ligação? Bom, aí você encontra ali, né, aqui tem a conexão, né, de um borne, né, a conexão no outro borne ali, e aí você de repente encontra esse tipo de situação. É errado? É. Mas por quê? Se a gente encontra muito disso aqui, eu quero, né, deixar ativa essas duas tomadas aqui, essas duas ligações aqui. Como é que eu faço? Aí você encontra isso aqui. Vem dois fios aqui, né? Você vê, né, os fios da corrente aqui, né? Você vê uma conexão num borne, outra conexão no outro borne ali. Ligando aqui eu consigo fazer funcionar essas duas entradas aqui da minha tomada, tá? Por que não é o certo? Porque você, por exemplo, você vai ter isso aqui na parede. Aí para você arrumar, você fazer a troca das tomadas, né? Digamos que seja o cliente que vai fazer isso aí, ele não desligou a luz lá. Aí você vai tirar ali, eu vou tirar, vou desconectar ali, eu mesmo vou abrir para ver como é que ela tá, essa tomada. O que tá havendo nela? Por que deu um curto no meu aparelho? Aí eu vou puxar ali dentro da parede, e aí sem querer eu vou encostar aqui e vou tomar um choque, tá? Por que não deve ter, certo? Porque uma tomada sendo feita assim, ela tá com fio vivo, como a gente diz, né? A gente que trabalha com elétrica, a gente trabalha, onde passa energia no fio, a gente classifica ele como um fio vivo, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem só o cobre da fiação, né? A gente tem o cobre dessa fiação aqui completamente exposto aqui. O que é o correto, tá? As normas, dentro das normas, o que a gente tem como instrução para fazer? O que a gente deve seguir dentro das normas para fazer uma tomada dupla que nem esta aqui? Nas normas, o que eles nos orientam? Que a gente faça essa conexão no fio que vem da parede, no fase, tá? Porque você vai ter na parede ali um fase e você vai ter um neutro. Se for 127, se for 220, você vai ter dois fios fase, tá? Dois fios passando corrente. Aí você vai ter o que ali? Você vai fazer uma emenda nesse seu fio e você vai ter uma bifurcação, você vai ter dois fios para você fazer essa conexão. Aí você vai pegar esse fio, você vai colocar numa entrada, né? Numa entrada da sua tomada e o outro fio na outra entrada da tomada. Isso tanto para neutro quanto para fase. Se for 127, se for 220, você vai fazer a mesma coisa com os dois fios que vêm da parede. Você vai fazer uma ligação aqui e aqui você vai
fazer uma emenda no fio, utilizando um terminal, de preferência, né? Você vai fazer uma emenda aqui nesse fio, tá bom? Ou, se você vai utilizar uma fita isolante, você vai isolar ele muito bem, para que não tenha choque elétrico, não tenha risco de choque elétrico. Mas assim, ó, eu quero fazer uma ligação comum, eu não sei como fazer essa ligação dentro das normas da BNT, enfim, tá? Então, como é que eu vou fazer? Você pode fazer dessa maneira aqui. Ó, você vai pegar este mesmo fio aqui, você vai colocar ele num dos bornes da sua tomada, aí você vai desencapar ele numa ponta, desencapar na outra ponta e você vai encaixar uma ponta aqui, uma ponta embaixo. E aí aqui você vai estar com o fio isolado. Eu posso tirar ela da parede, posso colocar a mão aqui no fio, se tiver energia ligada eu não vou tomar choque. Diferente daqui, que aí eu não encostar aqui eu vou ter uma descarga elétrica, tá? Isso aqui é correto? É correto. É correto ser feito. Pode fazer? Pode fazer, tá? Pode fazer. Aí o que acontece? Dependendo do que você vai ligar nessa tomada aqui, se você vai ligar algum equipamento que vai, como a gente diz no comum, puxar muita luz, vai puxar muita energia, por exemplo, eu vou ligar um micro-ondas em cima aqui nesse borne superior, e nesse borne inferior aqui eu vou ligar uma panela elétrica. Vai puxar muita luz? Vai puxar muita energia, por causa da quantidade de watts que elas vão trabalhar, tá? Então, o que vai acontecer? Pode sobrecarregar esse borne aqui, tá? Porque esse borne, ele não deixa, ele nada mais é do que uma extensão desse de cima aqui pro de baixo, tá? Tem algum problema? Pode dar um curto, pode dar alguma coisa? Pode, como também pode não dar nada por causa disso, certo? Se você não vai utilizar toda hora, seguidamente, pode não dar nada, tá bom? Aí aqui, ó, o que é o ideal? É exatamente isso, ó, eu fazer essa conexão aqui, ó, essa conexão, isso aqui não é errado, isso aqui pode ser feito. Aí eu vou pegar um fio, vou colocar aqui o terminal, né, o terminal adequado, tá? Posso utilizar esse tipo de terminal aqui? Posso utilizar um outro tipo de terminal de pino? Pode, ou é de pino ou é este aqui, tá? Como também você pode utilizar o terminal de anel. Isso aí eu vou já passar para vocês no próximo vídeo, sobre os terminais, diferentes tipos de terminais. Então você vai conectar aqui no seu outro borne, vou colocar aqui só para maneira de instrução, vai ficar assim a sua tomada, tá? É a maneira correta? É correto. É correto, porque você está com uma ligação aqui limpa, uma ligação bonita, uma ligação muito bem feita, utilizando terminais, tá? Você vai conectar um terminal numa entrada, outro terminal em outra aqui, digamos que seja uma ligação 220, energia de um lado, energia no outro. Eu vou estar energizando esse borne aqui e automaticamente, por causa dessa extensão aqui, né, você vai estar energizando esse outro borne também. A tomada vai funcionar? Vai, perfeitamente. Uma outra pergunta também, né, uma outra dúvida que a gente observa muito é aqui, ó, né? Quando eu vou instalar a minha tomada, eu instalo ela desse jeito ou deste jeito? Isso é uma dúvida bastante frequente. A gente vai nas residências, a gente encontra assim, ou encontra assim, ou encontra um para cima, um para baixo, tanto faz. Bem, o que a norma brasileira nos passa a respeito disto? Sempre que você vai instalar uma tomada, qual é o padrão, né? Qual é o padrão a ser usado? É assim, esse é o padrão, tá? Por quê? Porque a gente instalando assim,
a gente vai estar atendendo aos diferentes plugs, às diferentes terminais dos aparelhos eletrônicos que nós temos no mercado. Tá? Então vocês vão ver, geralmente o que vem quando você compra digamos, uma panela elétrica, uma jarra elétrica, que é o mais utilizado hoje pelo brasileiro, uma jarra elétrica. Ela vem com um plug de 3 pontas. Sempre essa do meio aqui é o terra, sempre é o terra. Na tomada, quando você for fazer a tomada, uma outra observação, esqueci de passar para vocês. Se for uma instalação 127, você sempre vai ter saindo ali da sua tubulação da parede, você vai ter um fio neutro e um fio fase. Geralmente, o fio neutro sempre na cor azul. O fio fase pode ser na cor